todas, toda bonita, com Ferraris, com grandes carrões, toda XPTO, com jukebox, com tudo. Esta não tem nada a ver. Vou-vos mostrar tudo, ao pormenor, o que eu tenho dentro da minha garagem. Estamos aqui para mais um vídeo, ficha chouriços. Como está a chover, decidi, não é? Eu sou daqueles motares que prefiro não apanhar chuva, tenho mais hipótese de me manter a moto direitinha e eu não parar ao hospital. Por isso o vídeo hoje vai ser eu mostrar a minha garagem, não tem nada de mais, aliás eu vou mostrar tudo o que está sujo, tudo desarrumado, mas é o que é, ok? E quero que vocês antes de mais deixem aí nos comentários o que é que faz falta, o que é que vocês colocariam aqui na garagem. Não venham com motas, dizer, esta moto é que ficava bem aí. Ok, eu sei, todas as motas ficavam bem aqui. Mas digam-me o que é que faz falta aqui na minha garagem. Vamos lá começar a tour. É assim, youtuber que se preze tem que ter sempre uma coisa. O que é? É isto. É isto. Hã? Assim podemos começar o vídeo. Mas só com isto não dá. Temos que ligar aqui a luz. Provavelmente será a pior tour de garagem que vocês irão ver no YouTube nos próximos anos. E começamos já aqui pelos casacos. Os casacos logo aqui à entrada. Temos aqui os mais recentes, Alpine Star, meu e da mulher. Temos aqui o meu antigo da Trai, o do meu filho. Temos aqui 4, 5 casacos. Aqui à direita temos aqui uma prateleira, umas prateleiras antigas, são do meu pai. Esta garagem era do meu pai. E o meu pai passou para nós, porque ele agora já não usa nada disto. Aqui é material dele, que nós deixámos aqui para nos lembrarmos daquilo que ele é muito meticuloso. Tentámos deixar aqui isto assim até badalhoco para nos lembrarmos dele. Ao lado temos aqui uma zona de arrumações, onde guardamos. Toda a gente sabe que as garagens servem para isto, é para guardarmos as caixas das coisas, porque pensámos em um dia, pode ser que para trocar, para garantia, como é ter as caixas. E pronto, e nós pensámos exatamente o mesmo. Tem aqui muita tralha, tentámos esconder ao máximo isto. Temos aqui um Louis Vuitton verdadeiríssimo, um armário daqueles portáteis. E esta garagem não é por baixo da minha casa. Isto é uma garagem mais ou menos no centro da cidade, do meu pai, comprada pelo meu pai, para ele guardar os carros, agora que já não tem. Nós aproveitámos e deixámos aqui as motas. O que é que acontece? Como não é debaixo da nossa casa, nós temos que pegar no carro para vir até aqui, para depois pegar nas motas. O que é que fazemos? Deixamos aqui o material que precisamos mais à mão. Aqui temos calças, mais calças, roupa, material de frio, temos aqui luvas de inverno e de verão, temos aqui a última cinta que eu acabei de comprar para o apoio lombar do espetáculo, isto são proteções de calças, depois temos aqui material de chuva, temos aqui as botas e fica mais ou menos aqui arrumado, ou penso eu de que. Temos toda a ferramenta que eu possuo nesta garagem, que é uma tristeza. Um homem com uma ferramenta pequena ou pouca ferramenta não é um verdadeiro on. E eu tenho uma caixa de ferramentas do Lidl e é a única coisa que eu tenho. Se eu conseguir tratar das minhas motas com isto, pronto, vai para a oficina, para o último reduto. Pois aqui, nestas prateleiras, temos aqui o material que eu uso para filmar e para gravar o som no motoblog. Tu sabes que estás a tornar velho quando guardas as caixas todas das coisas. Yeah. E eu já guardo as caixas há já algum tempo. Coisas para fixar o telemóvel no guiador. Uma Insta360, a outra Insta360. Tenho intercomunicadores aqui. Isto é o meu Zoom, o gravador de som. Tem aqui a GoPro, Quadlock, SF2, que são os Sena que eu uso intercomunicador, mais uns acessórios, a DJI, que é a última câmera que eu tenho usado, o Quadlock aqui, outro suporte para telemóvel, e depois aqui tenho material de fixação das câmaras ao capacete e à moto. Tenho várias pecinhas. Tenho aqui mais um jogo de tranças para o capacete da Fátima, um suplente. Isto aqui
é uma coisa para o assento do banco. Eu não tenho em gel, eu comprei, mandei vir do AliExpress, mas já não uso porque a CF pá, é confortável e eu já não preciso usar. Mais, tem aqui mais umas coisinhas, umas ferramentas. Este é o material que uso para manutenção da moto. Coisas para correntes, líquidos para corrente, corrente seca, corrente molhada, desembaciador de viseiras, limpa viseiras, limpa motas. A maior parte das vezes eu nem lavo as motas, não lavo a moto aqui, mas gosto de ter aqui uma coisa de... Pá, isto é o essencial, a meu ver. Ter uma coisa para limpar correntes e para lubrificar correntes, acho que tem que se ter sempre. A lavagem das motas é que pode já não ser tão necessário, podes lavar noutro sítio. Agora, isto convém ter sempre. Mais uns panos. Aqui tenho a última malinha que compramos para a Fátima. É aquela de perna, da Alpine Stars, que as mulheres gostam muito de usar e alguns homens também. GB. Tem esta mala da GB que serve para pôr no depósito. É específico. Não comprem à toa. Tem que ser específico para o modelo da vossa moto. Eu só uso isto quando faço viagens grandes e que as malas laterais da CF já estejam cheias. Uso este aqui como último recurso. Tenho aqui também para pôr o telemóvel aqui em cima. É uma mala muito porreirinha, que depois dá para pegar por aqui ou tem a tiracolo também. Aqui tenho mais luvas, que o meu filho faz o obséquio de guardar para aqui, em vez de pôr no sítio, deixas aqui em cima. Aqui só tem uma. Quem é que nunca perdeu uma luva, certo? E nós, em vez de deitarmos fora, guardamos aqui de recordação. Uns lencinhos que a Fátima usa. Aqui tenho uns óculos de shopper. Pá, porque assim, eu na shopper de dia, na Virago, uso o capacete aberto e meto os óculos de sol. Mas de noite, pá, faz falta, de noite não dá para usar os óculos de sol. E uso isto. Óculos a aviador, dizem que é feio, mas pronto. Mas é melhor ter os olhos livres de cegonhas e de moscas gigantescas nos olhos. Isto, um lenço Jack Daniels, opá, acho que toda a gente tem isto. Várias matrículas de um carro que tinha antigamente. Isto é o comando aqui dos LEDs abichanados que estão aqui em cima. Isto são uns copinhos que nas concentrações dão sempre, nós fazemos coleção. Autocolantes que nós mandámos fazer para pôr nos capacetes e na moto, pequeninos, tem vários tamanhos. Mandámos fazer na ID3 em Barcelos. Um cano de escape, aqui, que era da Virago, acho que foi, não é o original. Este é um Silvertail, foi o segundo cano de escape. Umas motinhas de coleção. E pronto, e agora vamos ao capacete, à zona dos capacetes, que é aqui em cima, e eu vou descrever o que é que temos aqui. Aqui temos o capacete da Ingrid, de 11 anos. Temos o capacete da Matilde, de 6 anos. Fez 6 anos há pouco. Lembro ao pessoal que é só a partir dos 7 que podem usar, podem andar nas motas. Este capacete aqui é o capacete da Fátima, da Zundap. Eu vou deixar em cima o link para vocês verem a história toda da moto e o porquê disto. Isto aqui é a tatuagem que ela tem no punho, que é as iniciais do pai. Aqui, o meu capacete da minha shopper. O capacete do meu filho. Acho que é um Nex. Acho que é, não tenho certeza. Este foi um dos nossos primeiros capacetes. O LS2 Pioneer. São mais adequados até para a nossa CF, que é um capacete trail. Mas tornaram-se um bocado ruidosos para fazer fazer um motovlog, e a partir dos 80 a hora nós já nem conseguimos ouvir nada com o intercomunicador, por isso decidimos apostar nos capacetes melhores e nós comprámos um Shoei GT-R 2, claro que andamos sempre aos pares, feitos pipis, todos iguais, e pronto, e isto são os nossos capacetes. Eu já me esquecia, temos aqui uma coisa muito importante que não serve para nada. Que é isto? Pronto, basicamente nós temos aqui um bidé instalado pelo meu pai e depois temos aqui um lavatório que, pá, se vocês precisarem lavar as mãos, vêm aqui e nada, porque não tem água. Não tem. E depois tem o quê? Uns pratos por cima. Ou seja, se precisares de lavar o cheque-cheque, lavas aqui, depois queres lavar as mãos, não lavas, porque não há água.
queres comer, não tens sítio para a cozinha. Ou seja, eu não sei que fase é que o meu pai estava a passar na altura para ter feito isto, mas que é estranho é. Aqui, junto aos capacetes, tem aqui uns sacos próprios daqueles de levar capacetes, de várias marcas que tenho aqui, várias. Portanto, eu guardo aqui, não costumo deitar fora, pode ser sempre útil, não é? É sempre aquele pensamento dos acumuladores, um dia vai ser útil. E aqui, muita gente me pergunta, e é só filmes de motocross? Opá, não, por acaso até não. E isto é uma coleção que o meu pai tem de cassetes, VHS e DVDs, isto tudo, olha, vejam só, e DVDs por ali fora. Mas posso-vos dizer que em casa do meu pai tem, tipo, isto, mas só em DVDs. Imaginem a quantidade de filmes que tem. E agora pergunto-me, Faria, ele vê isso tudo? Não. Ele não vê nada. Não sei porque é que ele faz isso, não faz coleção e não os vê. Temos aqui o meu mural das lamentações. Basicamente, eu não gosto de ter autocolantes na moto e às vezes oferecem-me autocolantes e eu decidi pôr aqui uma coisa para os ter. Pronto, temos aqui a benção dos capacetes que fui padrinho no ano passado, em Rezende. Uns autocolantes que nos deram, careca barbudo, um galhardete dos motogalos, careca barbudo para o pescoço, mais um lencinho da garagem central, que foi aquele vídeo que eu fiz da Motomorini. Pronto, depois mais umas coisinhas para porta-chaves, etc. Prefiro a moto mais clean, por isso bingo-me aí, deixo aí os autocolantes. Quando a gente vem na rua, pousa aqui os casacos e depois vai ali pegar nos casacos das motas. Agora começamos com as motas. Começamos logo aqui com esta que fica no cantinho. Ela foi colocada aqui neste canto. É o lugar dela, fica sempre aqui porque... por nada. Começou-se a pôr e pronto, e agora fica aqui. É a penúltima aquisição aqui da garagem. A última foi a CF da Fátima, a 300. A moto mais usada aqui da garagem, porquê? Porque nós fazemos viagens de fim de semana e gostamos muito de ir confortáveis. E esta tem tudo para isso. É pretinha, do jeito que eu gosto, preto mate, e é tipo a estrela. Se eu tiver que andar com uma moto, assim logo à primeira mão, é esta a moto mais utilizada. E agora vamos para outra, a CF 300 CLX, a moto aqui da Semaria. Foi a nossa última aquisição, é uma 300, está aqui paradinha, tem poucos quilómetros, tem à volta de 400 km, 500 km, e a Fátima está ansiosa para pegar nela, mas está de chuva. E pronto, e é aqui a nossa bebé mais recente, aqui da garagem, aqui do G. Aqui temos aqui o E125 RKF, do meu filho, uma moto que lhe dei aos 16 anos, quando ele fez 16 anos, a tal ótica da discórdia. Ai, estão a imitar a KTM, louva a Deus. Pronto, talvez. Esta voz fininha foi desnecessária, mas pronto. E o que é que ele também... Olha, os pneus estão tão novos, eu acho que estes pneus não têm 50 km sequer, o da frente e o de trás foram colocados novos. E ele mandou vir isto, acho que da net, e pronto. Lá está, tem um acessório de moto de pista, toda XPTO, e depois a moto não é. E agora temos aqui uma Zundap Z3 de 1991. Foi restaurada recentemente, mandei a restaurar. Ela teve 10 anos parada, ela não era assim desta cor, ela era vermelha e azul. Eu acrescentei, mandei pôr aqui um verde militar, que é verde, é a cor favorita da Fátima. Esta moto, eu vou deixar um link aqui em cima sobre o restauro da moto e a história da moto. É uma moto que tem muita história, porque foi a moto que o pai lhe deu, o falecido pai lhe deu. E onde reparar, está verdinho, foi acrescentado também isto aqui, que é o mesmo que isto aqui. Pronto, que são as iniciais do pai. Isto aqui tem uma história muito, muito bonita por trás. Portanto, é aqui a nossa estrela da companhia. Uma das estrelas, a meu ver, agora vamos passar para a segunda estrela da companhia. E agora temos aqui a Yamaha Virago de 1991. É uma 1100. Esta moto era do meu pai. O meu pai passou-a para mim e eu espero em breve passá-la para o meu filho. Ela não era assim, ela foi toda customizada. Eu vou deixar aqui uma fotografia aqui em cima de como ela era, juntamente de como eu era. Pronto, é uma situação triste. Ignorem aquilo que vocês vão ver aí em cima, ignorem completamente.
ok? Isso é passado, que eu tento apagar a todo custo. E pronto, vou-vos dizer aqui o que é que as pequenas alterações que fizemos. Aqui os punhos são diferentes. Isto é ligeiramente diferente. Temos uma luz mais amarela. Baixámos-lhe a suspensão. Tem aqui pequenos pormenores de filtros alterados. Ela também tinha mais carenagem, mais coisas a tapar aqui o motor. Nós descascámos para ela ficar com os cromados mais à vista. Os bancos não eram estes, eram os bancos super poltrona, super grossos. Ela era mais elevada aqui na suspensão, nós rebaixámos-la muito. Não tinha este banco aqui. Eu mandei instalar depois de conhecer a Fátima, porque vi que ela gostava de motas e eu mandei colocar isso aí. Os piscas também eram aqueles grandes para fora e eles ficaram aqui metidos aqui. Foi uma obra engraçada, ficou bonito. A matrícula também passou para o lado e agora vocês vão dizer: eu faria, não dá para pôr matrícula do lado, explica lá isso. No próximo vídeo provavelmente irei falar sobre se pode meter a matrícula do lado ou não. Aqui, isto é o original, mas tinha aqui tipo 2 manómetros gigantescos, pareciam 2 orelhas do Mickey. Mandei retirar, colocar este mais pequenino. O guiador também não era assim esticadinho, era daqueles mais levantados, mais curtos. Os espelhos, claro que não eram estes, eram uns grandalhões em plástico. E decidi pôr esse assim mais bonitinho. Também tenho uns LEDs aqui de baixo, que na altura ele instalou e eu achei meio azeiteiro, mas depois ele só me dizia assim: Faria, deixa até andares de moto de noite. E depois vais ver, se gostares, tudo bem. Se não gostares, eu tiro. E eu, claro, depois andei e eu vou-vos já mostrar o resultado final. E eu não tive coragem de tirar, até achei um bocadinho fixe, barra parolo, mas eu tenho mais de parolo do que fiz, portanto deixei ficar. E pronto, e agora vamos ver a moto a trabalhar um bocadinho, vamos ver se isto está. E vamos ver se ela pega também, não é? Vamos lá ver. O fixe de ter uma moto destas assim a carburador antiga é porque uma pessoa nunca sabe se ela vai ligar ou não. É sempre, ó. Este barulho que parece peidos, sempre fez isto. Agora vou-lhe ligar o ar. A maior parte dos putos novos não sabe que as motas e os carros precisavam de ligar o ar. Ou seja, eu vou ligar o ar para alimentar e para ela pegar. Só depois dela estar quente é que uma pessoa desligava o ar. Vou tentar ligá-la agora. Pronto. É intenso, não é? É um cano de escape que me irá dar trabalho, que me irá dar problemas se aquela cena aquela questão das inspeções às motas for avante. Não sei o que é que irei fazer com esta moto em específico. Pronto, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não é nada de especial, a garagem está assim meio amanhada, eu sei, falta aqui muita coisa. Nem tudo é bonito como se vê no YouTube e nos vídeos. Toda a gente tem uma garagem maravilhosa. Não tenho, mas tenho o essencial que são as motas. Também não são os melhores do mundo, mas são nossas e temos muito carinho e todas elas têm a sua história por trás. E no fundo é isso que interessa. Já agora deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo, o que é que fariam aqui de diferente na garagem para ela ficar mais bonita, mais atrativa. Eu já pensei em pôr aqui um frigorífico, uma máquina de café, fazer aqui uns diretos, falarmos sobre motas, trazer aqui uns amigos. Deixem aí nos comentários aquilo que vocês fariam se tivessem aqui esta garagem. Desejo-vos muita saúde a vocês e à vossa família. Obrigado.